a Deus enquanto estava sentado. Tinha algo que eu tinha preparado ali, mas eu sempre digo, a gente prepara, mas faz a nossa parte, mas quem conhece os corações é Deus. É Deus que conhece a necessidade do povo, é Deus que conhece a necessidade da sua igreja. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 48. Na medida que achar, vai dizendo alguma coisa para Jesus. Um tem glória, outro tem aleluia. Isso aí, diga algo para ele que ele é digno. Capítulo 6, versículo 48, diz assim: Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar, e já estava prestes a passar por ele. Versículo de número 50. Pois todos o tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus lhes anunciou: Tende coragem, sou eu, não tenhais medo. Então logo subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram pasmos. Sentai-vos, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero nesta noite trazer uma palavra de Deus aos nossos corações, baseado em um tema que Deus me deu ali sentado. Aprendendo a discernir os ventos e as tempestades. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aqui nós temos uma passagem muito interessante, uma passagem linda, que Jesus, após a multiplicação dos pães, após os discípulos estarem ali o ajudando, mas muitos não estavam com o seu coração voltado para o que estavam fazendo. Tinha alguns deles que eu creio que já estavam murmurando, já pensou? Uns já queriam que despedissem o povo para ir embora, não queriam mais compromisso com nada. Esses vão despedir para ir embora. Jesus não despede ninguém vazio. Olha aí, muitos entenderam. Jesus não despede ninguém vazio. Toda pessoa que vem com vontade, com desejo de receber algo da parte de Deus, com certeza não volta da forma que chega diante dele. Naquele momento, estava ali a multiplicação dos pães, e os discípulos colocavam, já pensou? Você vê, tem só um saco cheio de pão, um cesto cheio de pão, você chega bom, quando chegar naquela ponta ali vai terminar. E quanto mais você passa, parece que o pão vai multiplicando, não é que parece, estava multiplicando isso aqui. Coisa é essa, já estou cansado, e o pão não sobe, não esvazia, não termina. E ali chegou o cansaço físico, ao ponto de Jesus no final, quando todos foram saciados, como quem diz, em vez de vocês ficarem aqui murmurando comigo, em vez de vocês ficarem aqui me atrapalhando, em vez de vocês aqui ficarem interrompendo o que eu vou fazer diante do Pai, eu acho melhor vocês pegarem o rumo de vocês e vão para o outro lado. Os discípulos, se tivessem um bom entendimento, eles deveriam dizer: não, Senhor, não sairemos daqui sem o Senhor ir conosco. Da mesma forma que o Senhor veio com nós só voltaremos se o Senhor estiver no barco. Mas eles queriam fugir da obrigação. Quem sabe Jesus vai arrumar mais trabalho para nós, vamos nos mandar embora. E a Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de entrar no reino dos céus. E os discípulos naquele momento entraram no barco e dizem assim: vamos embora. E Jesus nos deu um exemplo, que todas as lutas que nós enfrentamos, a adversidade que nós enfrentamos, muitas vezes nós corremos, claro que é bom nos alegrar, é chegar em casa, de semana fazer um churrasco, fazer uma festa, e parece que as lutas terminaram. Aí não se ora, não se jejua mais, não se busca mais, como se naquela vitória o diabo ficou de braço cruzado e digo: sou um eterno perdedor, que ele sabe que é perdedor, mas ele não se deixar por perdido, ele sempre acha um meio para tentar nos atacar. E Jesus nos dá um exemplo de assim: quando vocês triunfarem, quando vocês tiverem êxito,
e alguma provisão do Pai para vocês, não simplesmente só jubilem, mas tenham um tempo reservado para buscar a presença dEle. Porque o inimigo o atacará com mais força do que ele atacou. E Jesus foi para o monte orar. Enquanto Jesus está orando, ele está observando os discípulos. Estou caminhando para que você entenda o raciocínio, estou contando essa história, mas nós vamos chegar onde Deus quer ao nosso coração. Naquele momento Jesus fica observando os discípulos, e os discípulos ele viu que já estavam remando, vinha o vento. Já que o vento estava difícil quando começou, era para eles terem um discernimento, dizer assim, é melhor nós dar marcha ré. O vento está difícil, nós estamos vendo que não temos possibilidade de avançar. Provavelmente poderá vir um vento muito maior. Vamos voltar? Mas não. Eles continuaram, porque Marcos, quando termina no versículo de número 52, ele narra que os corações dos discípulos estavam endurecidos, porque não entenderam a multiplicação, o milagre da multiplicação. Houve questionamento no coração de ambos. Quem sabe eles entraram no barco murmurando, falando sobre o que Jesus tinha feito. Agora o vento vem, e no momento que eles tinham um momento de voltar, aí nós aprendemos uma coisa: a não seguir o exemplo que os discípulos fizeram. Quando alguma coisa não der certo na tua vida, revisa, olhe para dentro de você e retroceda. É melhor dar marcha ré, se humilhar diante de Deus, do que perecer no meio do vento. Isso acontece em vida de pessoas que a liderança chega e fala: meu filho, minha filha, não vai por aí. Não vai por aí, que você já está vendo que não está dando certo. Você diz assim: não, quem conhece a minha vida sou eu. Quem manda em mim sou eu. Quem pensa que é para estar me chamando a atenção? Aí entra a oração que a irmã fez, a oração do Pai Nosso, que ela me citou aqui. Seja feita a tua vontade e não a minha. Mas nem todos nós estamos decididos a que aconteça na nossa vida a vontade de Deus. É por isso que Jesus diz assim, que estreito é o caminho e apertada é a porta. Por que estreito é o caminho? Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o livre-arbítrio cai por terra. Ah, eu tenho livre-arbítrio, então não entregou a vida para Jesus. O apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que a pessoa quando entrega a vida para Jesus não tem livre-arbítrio. Ele diz assim, olha, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque cada decisão que você tomar, você deveria antes consultar a Deus, para não ter uma vida de precipitação. Não, mas se eu não tomar, vou perder a oportunidade. O que eu disse para um obreiro meu lá: se é para você, descansa, continua orando. Se é teu, ninguém pega, nem não toma, porque a bênção é para ti. Se outro pegar, é porque não é aquela bênção que era para você. Deus tem algo muito melhor lá na frente, e você só glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus. Porque nós olhamos no momento aquela situação como se fosse resolvida. Muitas vezes é mais fácil a gente, em vez de orar, fazer alguns empréstimos, muitas vezes imprevisíveis, sem ter um planejamento. Empréstimo pode fazer, pode, quando você tem um planejamento bom, mas quando não tem, não se faz. Porque se você vai fazer um empréstimo e não tem condições de pagar, nem planejamento para pagar, para cobrir aquilo ali, você vai gastar o que você pegou de empréstimo, e o que vai acontecer? Você não vai ter para pagar depois. Você só arrumou um problema, por quê? Você saiu dentro do caminho e procurar tomar uma decisão tua. E Jesus diz que estreito é o caminho e apertada é a porta. Por que estreito é o caminho? Porque já não vivo mais eu, Jesus vive em mim. E por que apertada é a porta? Porque só entra um de cada vez. A porta, eu não vou levar a minha esposa deixada em mim, vou entrar por esta porta, não. Esta porta, ela é individual. Ela é pessoal. Ninguém entra colado no outro, não. Porque isso que Jesus diz: cada um dará conta de si mesmo naquele dia. Ninguém vai ter argumentos ou desculpas para apresentar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Temos aí no vento, discernindo o vento, o barco está afastando-se da margem da praia, e Jesus está observando. Então, em vez desse momento eles voltarem, pedirem perdão, dizer: Senhor, nós erramos, tomamos uma decisão precipitada, mas acharam melhor dar continuidade. Passou uma,
vigília, passou a segunda vigília, passou a terceira vigília, passou na quarta vigília. Cada vigília era contada por 3 horas. E passaram 3, 6, 9 horas, quase 12 horas remando contra o vento e a tempestade. Na nossa vida nós devemos compreender e que elas são inevitáveis. Ninguém planeja uma tempestade, ninguém diz assim, olha, eu creio, vou olhar para o céu assim, vai vir uma tempestade que vai devastar tudo. As pessoas que estavam no Havaí estavam bem, uma bela cidade turística. O sonho de todo brasileiro, de algum europeu, ir no Havaí, ver aquelas ondas maravilhosas, a cidade do surf, cidade do turismo. Ninguém imaginava que uma tempestade infernal viria sobre elas. Interessante que uma pessoa que narrou, que ela é uma brasileira, ela sentiu que algo estava acontecendo, e ela foi para casa, pegou seus documentos e resolveu pegar o carro e sair. Já foi um livramento que Deus estava dando a ela, porque quando a tempestade, quando o fogo tomou conta, os que conseguiram entrar no rio e passar, conseguir vencer o calor da chama, do fumo que estava no ambiente, sobreviveu. Outros morreram afogados, porque o mar ali era traiçoeiro, não sabiam, se jogaram, acabaram perecendo. Outros correram para dentro dos carros, morreram queimados. O desespero do coração das pessoas. São tempestades que vêm. Dia desse eu estava andando, saí de Montijo, fui para o Porto realizar uma situação de documentos, e eu passei por algumas matas que foram incendiadas, destruídas, e eu comecei a ver, depois daquela tempestade terrível causada pela chama do fogo, havia algum broto, as árvores estavam novamente tendo folhas, frutificando novamente. Eu digo, a tempestade veio, mas não destruiu por completo, porque tinha raiz. E quando tinha raiz, tinha vida, tinha substância, porque sabia, porque maior que seria a tempestade, ele tornaria a vida novamente, porque ele estava baseado num lugar fortificado. Jesus nos trouxe um exemplo, eu quero que você entenda. Jesus nos trouxe um exemplo, ele comparou 2 casas, ele disse dentro desta parábola, criou uma prosopopeia e disse assim, olha, existem 2 casas, e o engenheiro era o mesmo, o arquiteto era o mesmo, mas embora sendo o arquiteto mesmo, o engenheiro seja o mesmo, quem decide é o dono da casa, que vai pagar para ser feito. O arquiteto diz, vai ter que ser feito isso a profundidade, não, para que muito gasto? Não precisa gastar. Eu creio que na minha posição vai ser desse momento assim, embora esteja na areia, mas ela vai ficar boa. Não tem problema, o mar vem até ali, a tempestade, o vento, quando vem até um momento ali, não atinge até aqui. Estamos distante do mar, não vai ter problema de nada. Ficou bonita, fez aquela casa num lugar estratégico, porque quando a casa é feita na areia, nada impede dela contemplar a natureza, o mar, as coisas mais belas. Agora, quando a casa é na rocha, já não tem toda aquela beleza toda, porque a rocha tira muitas vezes a beleza da casa. A rocha acaba aparecendo muito mais do que a própria casa. A pessoa diz, a casa é bonita, mas aquela rocha ficou tão sem graça ali. Bonita ficou aquela casa ali. Olha só que casa fenomenal, muito bem feita, as 2 na mesma dimensão, na mesma proporção. Só que quem fez a casa não imaginaria que um dia viria uma tempestade. A tempestade veio, a casa que estava sobre a areia, ela ruiu, ela caiu. A casa que estava sobre a rocha, ela balançou, mas ela permaneceu firme, porque ela estava alicerçada numa rocha que lhe dava segurança. Eita, eu sinto Deus aqui. Tira o óculos.
Estou trazendo uma palavra pastoral para você. Meus irmãos, o que nós aprendemos com isso? A casa sobre areia. São muitas pessoas que acham justificativa para não ter um período de tempo com Deus, em oração, com a palavra. Acho que basta estar a Bíblia aberta no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Está a Bíblia aberta ali. Ele até decorou os salmos que está ali. Mas só que isso não é o suficiente. Quando o vento, quando a tempestade vier sobre a tua casa. Porque nós muitas vezes, com esse conhecimento pouco que temos, achamos que é suficiente para vencer, para derrubar Satanás e o seu império. Achamos que é o suficiente para sermos super cristãos. Dizer aquilo é suficiente para nós triunfarmos em todos os momentos da nossa vida. É uma fé supérflua. Quando o vento vem, quando o vento sopra, você não tem estrutura muitas vezes para perseverar, para continuar firme. A tua fé vira igual montanha russa, uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Mas eu creio que nesta noite entrará uma provisão de Deus para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Muitas vezes nós estamos na linha de frente, em departamentos, como um obreiro dentro da casa de Deus, uma pessoa que procura influenciar vidas. Mas se nós não tivermos um aprofundamento, uma intimidade com a palavra, uma intimidade com Deus, mas pastor, eu estou na presença de Deus sempre. E isso eu quero dizer para você, o demônio também está na presença de Deus sempre. O inferno está na presença de Deus sempre. E eu quero dizer para você, do céu até o inferno, todos estão na presença de Deus. Satanás está na presença, ele pode fazer uma oração e dizer assim: Senhor, eu estou na tua presença. Ele pode fazer isso, ele não está errado, ele está na presença. Mas pastor, você está trazendo isso? Não, o Salmo 139, Davi nos ensina dizendo: Senhor, para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu descer às profundezas do mar, lá tu estás. Se eu ir à profundeza do inferno, Sheol, lá tu serás a luz. Se eu habitar no céu, aí habitar o teu trono. Não posso fugir da tua presença. O importante para a nossa vida não é estar na presença de Deus. As nossas orações, muitas vezes dizemos: Senhor, agora eu entro na tua presença. O certo é: Senhor, eu continuo na tua presença, embora com as minhas falhas, com os meus erros, mas eu me arrependo de todo, porque eu sou um pecador arrependido. Me perdoa, Senhor, porque nada está longe do teu olhar. Agora está na presença, todos estão. Ofni e Finéias, filho de Eli, estavam na presença de Deus, ao ponto do arraial tremer, e os filisteus dizer assim: o Deus dos hebreus desceu, porque eles estavam na presença de Deus. E eu aprendo com quem? Eu aprendo com Moisés. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, eu vou te dizer uma coisa, Moisés, eu tenho um grande carinho, um grande apreço por ti, e vou mandar o meu anjo, Moisés, diante de ti. Olha, meus irmãos, se Deus viesse aqui, bradasse aqui, nós ouvíssemos a voz do próprio Deus, em vez de ser da voz humana, e Deus falasse com todos nós, disse assim: olha, o meu anjo irá diante de ti, irmãos, nós ia voar aqui, nós ia correr. Deus falou comigo que a presença do anjo estaria junto na minha frente. Mas Moisés pensou, Moisés olhou na experiência que teve, Moisés viu que para atravessar o mar vermelho, ele sabia que tinha uma coluna de fogo, e também tinha nuvem, ele sabia de tudo isso. Ele ouviu a voz de Deus quando disse que Moisés, que clamas a mim, manda Israel que marche. Agora esse próprio Moisés, Deus diz assim, o anjo, ele disse: Senhor, agradeço pela sua preocupação comigo, pelo anjo ir na minha frente, mas uma coisa eu quero dizer para si, Senhor, o anjo não importa tanto, porque o anjo eu sei que matou 185 mil soldados, os próprios anjos o Senhor enviou destruir o Sodoma e Gomorra, que veio trazer o aviso, mas Senhor, se a
tua presença não for comigo dentro de mim, não me faça sair daqui. Tem pessoas que vêm para o culto e estão na presença, mas saem pela porta sem a presença de Deus. Eu quero dizer para você, o Espírito Santo de Deus não é enfermeiro para visitar crente. O Espírito Santo quer fazer morada no meu e no teu coração, mas para isso nós devemos entender que nós precisamos dele, nós amamos ele, que nós precisamos ter um fortalecimento através dele. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Ele está aí, Ele está no nosso meio. Aleluia, aleluia, obrigado Jesus, aleluia. As tempestades, elas são inevitáveis, só tem um modo de vencer essas tempestades. Que tipo de tempestade poderia mais vir, pastor? Tem aquela tempestade pessoal. Jesus, quando fala em João capítulo 16, versículo 33, ele diz assim: tenho-vos dito, é que ele já estava dizendo assim, já tenho-vos orientado desde o começo que vocês andam comigo. Eu já tenho-vos dito, mas vou tornar a repetir. Porque esse texto que ele vai narrar em 16:33, já tinha narrado no capítulo 14, que foi mencionado aqui. No versículo 27, 14 e 27, ele diz assim: olha, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Jesus estava dizendo para as pessoas, para aqueles que assim, olha, estou dando para vocês, em que um mundo tenebroso e terrível que falaram de paz, mas repentina destruição vem sobre eles, porque a paz que eles querem é para tentar ganhar território e dominar. Mas eu quero dizer a vocês, em mim vocês terão paz diante de todas essas adversidades. Ele diz assim, não se turbe o vosso coração. Para quem ele está dizendo para isso? Não é para o mundo lá fora, ele está dizendo para a igreja. Ele está dizendo, olha, não se turbe, não se desespere como o ímpio, que faz loucuras porque não me conhecem. Muitos em um momento de adversidade e tempestade buscam suicídio, buscam a morte com as suas próprias mãos, buscam o desespero, se precipitam. Vocês não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ele está dizendo assim, não tem atemorize, porque está vendo Moisés, com o salmo que eu compus, dizendo assim, 1000 cairão de um lado, 10.000 à direita, e você não será atingido. Lembre desse, você não se atemorizar. Quando eu falei para o meu servo Isaías deixar assim escrito, não temas, porque eu sou contigo, não temas, porque eu sou teu Deus, não te espante nem se atemorize. Por que, Senhor, que não é para mim me atemorizar? Porque confundidos ficarão todos aqueles que se levantarem contra ti, tornar-se-ão em nada, porque eu sou com você para te livrar. Eu tenho certeza que está vindo o livramento de Deus para pessoas que vieram aqui nesta noite. Você não sairá da forma que você chegou aqui nesse santuário. Perdeu aqueles que não vieram, que ficaram em suas casas, mas você veio aqui para triunfar. Você venceu o trânsito, você venceu a fadiga de um trabalho depois de um dia de luta, para estar aqui nesta noite. Deus vai te honrar, você vai voltar com a tua bênção para casa, porque Deus está neste lugar. Aí Jesus vem mais, aí ele vem no 16:33, dizendo, tenho-vos dito estas coisas, para que em mim, nele, tenhas paz. Só que ele traz algo que no 14:27 ele não tinha relatado. Em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições. Esta palavra aflições, se nós não soubermos lidarmos com ela, todos passam. Jesus passou no Getsemane, Elias passou, Davi passou. Davi não passou, pastor, passou, porque Jesus, Salmo 42:11, porque se afliges, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei.
A sua mente estava trabalhando algum processo, e assim, eu só tenho uma fonte de sair Deus, maquinando algum meio, ele para assim, opa, minha mente, ó sentimento, calma aí, até hoje eu nunca me precipitei, certo que eu errei, eu falhei, mas não dei um passo sem a direção de Deus para triunfar. Espere em Deus, porque eu ainda, Davi, o louvarei. Quer uma aflição maior do que essa? Eu tenho certeza que nesta noite aqui tem pessoas passando por essas tempestades. Quem aqui não está orando e pedindo a Deus para mudar a tua situação dentro da tua casa? No conceito familiar, é uma mãe orando para a salvação de um filho. É uma mãe que está aqui, mas não sabe onde o filho se encontra. É um pai que está aqui orando para a conversão da esposa, e assim vice-versa. É pessoas que vêm aqui nesta reunião e jogam sua alma na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu estou aflita, Tu sabes da situação que estou passando. Senhor, eu tenho renda para pagar, tenho aluguel para pagar. Senhor, eu tenho compras para fazer, e diante da situação que o mundo está indo, Senhor, eu estou aflita, porque eu imagino que o meu salário este mês não vai dar. Senhor, eu estou vendo tantas pessoas desempregadas, Senhor, eu estou aqui aflito diante de Ti, e esta palavra que Deus me deu aqui, quando eu estava sentado no banco, é profética, é por isso que eu, com toda a autoridade, no nome de Jesus, eu vou declarar para você, baseado dentro desta palavra, o Salmo 37, o último salmo que Davi compôs, e deixou como orientação para Salomão, que estava lhe sucedendo ao trono. Ele narra a sua história dizendo: Salomão, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o demais ele fará. No verso 25, Davi vai parafraseando a sua história de vida, aquele menininho, cuidador de ovelhas, aquele menino que sonhava, quem sabe, chegar a algum lugar um dia, mas não tão longe como ele chegou. E ele diz assim: meu filho Salomão, eu já fui moço, mas hoje sou velho, mas nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Diante da crise que o mundo está passando, na nossa mesa não faltará pão, na nossa mesa não faltará a provisão de Deus, na nossa mesa não faltará a sustentação de Deus. Poucas pessoas estão entendendo isso aqui. Na nossa mesa não vai faltar nada, porque Deus entrará com providência para suprir. Descansa o teu coração e aquieta a tua alma, porque no silêncio de Deus Ele está agindo com propósito para abençoar a tua casa, abençoar a tua vida, abençoar a tua família. Tem provisão de Deus chegando lá. Há uma unção de Deus aqui. Há uma provisão de Deus entrando na nossa casa. Meu Deus, Deus está me dando visões maravilhosas aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Isso. Seja sensível à voz de Deus, Ele está aqui. Esta é a maior profecia, que é a palavra de Deus. Se você quer fé suficiente, comece a adorar e glorificar a Ele. Exalte o nome dEle e se alegre, irmãos. Se alegra, é como se você tivesse um patrão e dissesse aqui, olha, chegasse diante dele dizendo assim: olha, João, tu tinha para receber este mês 100, mas eu vou te dar 1000 para você aí, tá bom? Senti de te dar 1000. Sabe o que Deus está fazendo nesta noite? Ele quer te honrar, mas Ele vai ver a reação com você se encontra. Você numa reação, quando Deus está falando, você fica aí somente me olhando, você fica aí olhando do lado para outro. Irmão, você tem que reagir diante desta situação.
E como é que se reage dentro de uma situação dessas? É com louvor, com glorificação, é com exaltação ao nome do Senhor. Diante de uma palavra profética dessa, é para você estar falando em línguas estranhas. Diante de uma palavra de revelação dessa, é para você estar saltando no banco aí onde você está. Diante de uma palavra de revelação dessa, é para você estar cantando na língua dos anjos, porque o Deus que está me usando nesta noite, Ele diz que já supriu a minha e a tua necessidade. Então se alegra, porque a vitória é nossa. Meu Jesus, meu Jesus, isso, chora mesmo, te alegra, chora de alegria, deixa essas lágrimas cair sobre o teu rosto mesmo. Lágrimas atraem a presença de Deus para a gente. Eu aprendi com Davi, esta oração que ele diz, olha, um coração contrito. O que é um coração contrito? É um coração que muitas vezes está em aflição, um coração que muitas vezes está agitado, e diz, olha, um coração contrito, mas voltado para Deus, um coração contrito, Deus não resiste. Sabe o que é isso? Quer trazer a presença de Deus para você? Comece a glorificar a Deus e entre pelo caminho das lágrimas. Ana, quando foi para buscar um propósito e fazer algo que ela nunca tinha feito na vida dela, ela não teve palavras para pronunciar diante de Deus, mas as suas lágrimas foram a resposta para receber o grande milagre que ela queria. Então lágrimas atraem a presença de Deus para nós. Um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. Chora, grita, glorifica e exalta o nome do Deus Criador dos céus e da terra. Ele está aqui no nosso meio, Ele está agindo, Ele está operando, Ele está trabalhando. Deixa Deus agir na tua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Eu convido você a se colocar em pé. Há uma graça de Deus aqui nesta noite. Daria. Desta tempestade que você está vivendo, parar por aqui, dentro dessa tempestade que você está vivendo, por uma decisão que você tomou, por um caminho que você decidiu seguir, coisas estão acontecendo dentro da tua casa, dentro do teu lar, e essa tempestade parece que não está tendo fim. A quarta vigília da noite, tem pessoas que pensam que a meia-noite é a parte mais escura, mas não. A parte mais escura é a quarta vigília. É onde a noite, a escuridão, tenta de todas as formas impedir que a luz volte a brilhar. Este é um período mais escuro, é a quarta vigília. O que o Senhor quer falar conosco nesta noite? Quem sabe é o momento mais escuro que você está vivendo. O barco, a tua fé, a tua esperança, está quase indo a pique, e você já não está encontrando forças, não está encontrando ânimo, não está encontrando coragem, e confiar nas promessas que um dia Deus te fez. Mas eu quero dizer para você, o primeiro surfista da história, o primeiro surfista na história, ele não andou, não surfou na luz de um belo sol, numa bela tarde, numa bela manhã, mas foi no momento mais escuro para solucionar e resolver a situação das pessoas que ele ama. Neste momento, na situação que você está passando,
Comece a imaginar agora as ondas, o mar, a agitação, o vento, tudo o contrário. Mas vem alguém caminhando, deslizando sobre as águas e dizendo para você: não temas, sou eu. Não temas. Eu sinto Ele aqui. No momento mais escuro que você está vivendo, Ele vem diante de você dizendo assim: não temas. E eu vejo ressoar a voz do salmista no Salmo 30, verso 5, parte B. O teu choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Vem vindo a manhã de Deus para suprir as tuas necessidades, para realizar a obra maravilhosa que Deus tem para fazer na tua vida. Te alegra, igreja, se alegra, igreja, glorifica e exalta o nome do Senhor. Vamos finalizar esse culto com festa, com línguas estranhas, com glória a Deus e aleluia, gratidão a Deus pela sua palavra. E eu quero nesta noite abrir a oportunidade para alguém que quer nesta noite, que precisa. Passe aqui na frente que nós vamos estar orando por você. Saia do seu lugar e passe aqui que nós queremos orar por você. Tem que ser um de coragem, que depois parece que um vem o resto. Tem que ser alguém corajoso, que alguém que queira, irmãos. Há uma unção de Deus aqui. Pode ser uma enfermidade que tem te levado a momentos de aflição, tem sido tempestade na tua vida. A cura que você procura, a porta está aberta aqui. Mas saia rápido do seu lugar que nós queremos orar por você. O momento da bênção tem pessoas que não querem, o momento da bênção é aqui no altar. Se fosse o profeta de Deus nesta noite, com certeza eu estaria aqui na frente. É para quem precisa de milagre, alguém que precisa de vitória. São felizes porque esta palavra Deus colocou no meu coração ali. Peguei a caneta e pedi uma caneta emprestada. Eu disse assim: eu vou dar o início e depois tu nos conduz, nos direciona. Glória a Deus. Há uma unção de Deus aqui, meus irmãos, minhas irmãs. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está diante do altar. Você está na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem vem no altar não vem para pedir, no altar vem para adorar. O altar não é lugar de pedir, agora é lugar de adorar. Porque quando você vem no altar, você vem para pedir, você neutraliza aquilo que Deus já determinou na tua vida. Quando você vem no altar com o objetivo de glorificar a Deus pela bênção que você recebeu, você adora. E como é que nós adoramos, pastor? Deus te deu os lábios, não deu? Então começa a abrir ele, começa a dar glória a Deus e aleluia. Comece a glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus agora. Agora é lugar de agradecimento, é lugar de gratidão,
Esse momento dizendo: Senhor, agora eu quero colocar em prática aquilo que o Senhor falou comigo. Eu quero te agradecer pela mensagem, eu quero te agradecer pelas tuas promessas, eu já quero te agradecer pela grande bênção, eu já quero te agradecer pelo livramento, eu já quero te agradecer pela salvação da minha casa, eu já quero te agradecer pela salvação da minha família. Eu quero aqui te adorar, Senhor. Eu abro meu coração diante do altar, porque é no altar que vem a provisão, é no altar que vem a confirmação, e eu estou no altar, Senhor, eu estou no altar te adorando pelas bênçãos e pelas vitórias. Quem está crendo nesta noite, abre os seus lábios e comece a adorar a Deus. Quem é batizado com o Espírito Santo, comece a cantar na língua dos anjos agora, em nome de Jesus Cristo. Comece a receber renovo da parte de Deus, comece a receber renovo em nome de Jesus. Você que é batizado com o Espírito Santo, abre os teus lábios e comece a adorar isso. Eu vejo o barulho de muitas águas aqui dentro desta igreja. É Deus agindo, é Deus trabalhando, é Deus realizando. Abra o coração, abra a tua alma, seja curado agora. Receba. Há uma unção de Deus aqui.